Hoje, ó Deus, Tu nos fizeste passar por este momento para que o culto congregacional se tornasse cada vez mais precioso aos nossos olhos. Senhor, nós desejamos que o culto congregacional seja precioso aos Teus olhos, para a exaltação Tua, glorificação do Teu nome, que é eterno, que é santo. Obrigado, Deus, por cada um dos meus irmãos que veio até aqui. Obrigado, Senhor, por este local de culto onde podemos congregar e exaltar. Obrigado, Senhor, pelo dia do Senhor. Obrigado, ó Pai, porque temos a liberdade, ainda que limitada, de nos reunirmos e glorificarmos a Ti. Ó meu Deus, somos tão gratos pelo Teu favor. Não somos dignos de nenhum dos Teus benefícios, não há nada em nós que tenhamos feito, que viéssemos negociar contigo, mas vimos humildemente prestar um culto de adoração no qual nós desejamos que Tu sejas exaltado, glorificado e Te alegres em nós. Pai bendito, maravilhoso e santo, que quebranta-nos nesta noite, leva-nos, Pai, à Tua presença, de uma forma humilde, para que glorifiquemos e exaltemos unicamente a Ti. Santo, bendito, poderoso e exaltado sejas Tu, Senhor. Obrigado pela Tua bondade, obrigado pela Tua justiça, obrigado pela Tua misericórdia. Nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, podemos ficar sentados por um minuto, nós já vamos levantar novamente para cantar ao Senhor. A irmã Sandra tem, com certeza, já os hinos preparados e nós vamos cantar de uma forma congregacional, bonita, ao nosso Deus. De uma forma que o exaltemos e o glorifiquemos. Meus amados, eu não sei se isso tem passado no vosso coração, mas com a atualidade desta semana e, lamentavelmente, o que está a passar, por exemplo, na Califórnia, é tão bom nós estarmos aqui, não é? É tão bom, mesmo que a gente esteja separado uns dos outros, nós estejamos reunidos por família, que estejamos de máscara ou não, irmãos, mas é tão agradável nós podemos estar na presença uns dos outros e cultuar ao Senhor juntos, não é? Talvez a gente não tenha pensado muito nisso. Talvez a gente tinha, né, 3 vezes por semana, e a gente não tinha realmente refletido com o grande valor. Né? 3 vezes por semana não, nós tínhamos 4 vezes por semana, né? Terças, sextas, domingos 2 vezes. Nós passávamos quase o domingo juntos e agora vemos-nos uma vez por semana. Presencial, estou a falar presencial. Vemos-nos uma vez por semana aqui. Mas louvado seja Deus por isso. Eu gostaria, irmãos, de referir mais uma vez que eu consigo ver a importância do culto congregacional porque os irmãos têm-se deslocado. Nós estamos bem mais longe, para todo o mundo é bem mais longe. Né? E nós temos nos deslocado e vindo até aqui. É para mim um prazer e uma alegria. É encorajador, irmãos, chegar aqui no domingo e saber que os irmãos vão estar, de coração que é. Sabendo que os irmãos vão vencer a distância, a dificuldade e vão vir à casa do Senhor. E isto me mostra a importância do culto. Que nós possamos sempre cultuar a Deus. Amém, irmãos? Que nós possamos realmente valorizar. Se a pandemia passar, quando passar, digamos assim, que nós possamos continuar a valorizar o culto congregacional. Quando a gente voltar a reunir mais vezes, com mais tempo, que possamos continuar a valorizar o culto congregacional. Deus se alegra e Ele é exaltado e glorificado nisso. Não é? Que o Senhor nos permita continuar desta forma e que o Senhor tenha, né, misericórdia. E oremos pelos irmãos que estão em outros estados, como a Califórnia, onde não podem mais reunir, ou quando reúnem debaixo de pressão estadual, como os irmãos sabem. Questões desta semana que nos chegaram por todo o lugar e que traz uma tristeza. Mas, irmãos, não nos traz uma surpresa, não é? Porque nós temos que nos levantar em favor do Evangelho e fazer o nosso melhor para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Amém? Eu vejo que os irmãos já receberam as folhas da mensagem de hoje, é isso? Ou é os hinos? As duas coisas. Duas coisas, que bom, não é? Nem preciso, não é? Louvar seja Deus. Amém? Que bom que os irmãos estão assim organizados e estão sempre prontos. Amém? Então vamos cantar ao Senhor, folha número 1, vamos ouvir a mensagem, folha número 2. Não é isso? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Pai do Senhor, igreja, Pai do Senhor, aqueles que estão também assistindo em casa, a paz de Jesus para todos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus 11. Ora,
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Olhe para Jesus, com expectativas, não centrando no seu coração. Olhe com fé para Cristo. Se hoje está difícil sair a adoração dos teus lábios, peça para Jesus. Peça para Jesus te ajudar a adorar. Porque Ele é digno de todo louvor, de toda glória. Ele é digno do louvor perfeito dos nossos lábios. Então, só com a ajuda de Jesus. Esse hino que vamos cantar, ele é Fortaleza, o nome dele. Ele foi escrito em 1836. Quando eu estava pesquisando sobre essa música, o que trazer para a igreja, eu lembrei que o pastor sempre fala que gosta de coisas antigas. E quanto mais antiga, mais perto da verdade. Que nem os livros, quando foram para ser, traduzidos ou classificados para conter aqui. Eles tinham que ser antigos, porque quanto mais antigo, mais perto da verdade estava. Por isso que estão os apócrifos. Os apócrifos são livros que estavam mais abaixo, e não continham a verdade, estava longe da verdade. Amém. Então vamos à ruína, porque pregar é para o pastor. Jesus, ajuda-nos. Nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no
Justificado, pois, pela fé. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, porque também nós temos entrada pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, senão que também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a fé, e a fé a esperança. E a esperança não envergonha, porque o amor de Deus tem sido derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, porque também nós temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, senão que também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a fé, e a fé a esperança. E a esperança não envergonha, porque o amor de Deus tem sido derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém, Jesus, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado porque podemos estar aqui reunidos, Senhor Deus, para glorificar o teu nome. Ajuda-nos, Senhor Deus. Abre o nosso ouvido para que ouça a tua palavra, Pai querido, e que nós possamos guardar em nossos corações e praticarmos com nossos atos, Senhor Deus. Passa a palavra. Amém. Em nome de Jesus, passa a palavra, pastor. Amém, irmãos? Ainda de pé como estamos, vamos orar ao Senhor e ainda antes lemos a palavra do Senhor. Agradecer a Deus estes cânticos que nós cantamos ao Senhor, muito bonitos, e que nós possamos sempre entoar cânticos de louvor e adoração a Deus. Pai bendito, nós te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade e mais uma vez estarmos aqui. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, por termos cantado hinos a ti. Senhor, te pedimos, ó Deus, que nos guies e que a cada dia nos quebrantes e nos tragas mais e mais a tua presença, para exaltarmos cada vez mais o teu nome. Só o Senhor é Deus. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro nós confiamos. Somente em ti, Senhor. A honra, a glória e a adoração sejam dados a ti. Que o Espírito Santo venha trabalhar nas nossas vidas nesta hora, nos quebrante, nos leve à reflexão, nos leve à conversão daquelas áreas, Senhor, que ainda precisam ser convertidas em nós. Ó meu Pai, a boa obra começada, ela possa ser continuada e possamos, nessa esperança e graça, permanecer. Te louvamos em nome de Jesus.
Amém. Ainda de pé, irmãos, 2 de João, capítulo 2, versículos 1 a 6. Nós vamos continuar esta tarde falando da pergunta mais importante da sua eternidade. Assim nos permitindo o Senhor, estaremos por várias semanas estudando este assunto. A semana passada nós tivemos uma agradável interrupção. Agradável porque tivemos o pastor Johnny Serafini pregando aqui com alegria para nós. Alegria para ele também, por certo. Não por causa de nós, mas por causa de Cristo Jesus. Amém? Foi um prazer ouvir o pastor Johnny a semana passada. 1 de João 2, versículos 1 a 6. E a palavra do Senhor diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz está nele também deve andar como ele andou. Oremos mais uma vez, Pai, que a Tua palavra seja clara aos nossos ouvidos e seja aplicada às nossas vidas. Senhor, mostra-nos a Tua glória, te pedimos, para que exaltemos o Teu nome cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Nós temos vindo a falar sobre a pergunta mais importante da sua vida, não da sua eternidade. A pergunta mais importante da sua eternidade será que eu sou salvo? O objetivo destas mensagens, desta série de mensagens, não é colocar você na dúvida se você é salvo ou não. Não é para que você chegue no final das 12 mensagens, 11, mais a introdução 12, e você chega à conclusão de eu não sou salvo. E você desanime. Ou se a sua fé está um pouco abalada, dada a pandemia, ou outra coisa qualquer, você chega à conclusão eu não sou salvo. E acabou. Não. O objetivo é que cada um de nós, ao longo destas mensagens, possa saber que é salvo, crer que é salvo, conhecer que é salvo. E nesse gozo e alegria da salvação, permanecer firme de pé, preparado para os desafios que o Senhor tem. Pense comigo, se Deus salvou a sua alma, e Ele diz que começou a boa obra, e Ele aperfeiçoará, amém? Você acredita que Deus começou uma boa obra em si, no dia da sua salvação, e Ele vai aperfeiçoando? É por isso que nós passamos às vezes por lutas e dificuldades. Elas nos moldam, elas nos aperfeiçoam, elas nos trazem o lapidar necessário para que a nossa vida brilhe a glória de Deus. Ora, se Deus salvou a nossa alma e se nós ainda estamos vivos nesta terra, e deixe-me dizer-lhe uma coisa, irmãos, uma coisa maravilhosa para os nossos olhos, é que ninguém da nossa congregação, embora somos muito poucos, mas graças a Deus ninguém pereceu pelo Covid-19. Até hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Não é razão para sairmos aí regozijados em nós próprios e facilitarmos coisa alguma, de jeito nenhum. Não é isso que eu estou a dizer. Mas na verdade Deus guardou. E tem uma série de irmãos que já estavam ou já estão na idade do risco. Irmãos, tem que falar a verdade. Eu não estou com pressa de chegar lá, mas aqueles que estão na idade do risco, né, como se diz da idade de risco, estão mais agradecidos ainda a Deus, não é, irmãos? É uma realidade. O Senhor nos protegeu, amém? Mas tinha gente na nossa igreja, irmãos, que não só está na idade do risco, como claramente, na idade de risco, não é? Na idade de risco, como claramente estavam mais fragilizados ainda. E o Senhor protegeu. E tem gente que nem estava na idade de risco e, dado aos seus trabalhos e outras coisas, esteve bastante exposto. Amados, eu considero que estive bastante exposto. E louvado seja Deus que o Senhor guardou. Amém? Mas quando nós analisamos estas coisas, quando nós vemos estas coisas, elas devem nos fazer parar para meditar e pensar. Se o Senhor me guardou até agora, é por certo que Ele tem alguma coisa comigo para eu fazer. Porque senão nós, no dia que viéssemos a Cristo,
Ele nos levaria para a sua glória. Está certo? E aí nós teríamos a certeza que era uma vez salvo, salvo para sempre, não é? Na hora que a gente vinha a Cristo, não é? Já o Senhor levava para a glória e nunca mais ninguém duvidava de que uma vez salvo, salvo para sempre, não é? Amém? Brincando um pouco, mas trazendo a realidade de que se nós estamos aqui hoje, Deus tem alguma coisa para a sua vida. Deus tem muito trabalho para você fazer. Deus tem uma obra. Ele permitiu que você esteja atravessando o Covid-19. Tem qualquer coisa do outro lado do Covid-19. Tem alguma coisa no meio do Covid-19. Tem alguma coisa hoje. O meu desejo com estas mensagens é que uma vez que nós possamos ter a certeza, a convicção e entender a nossa salvação, nós possamos ser aperfeiçoados em Cristo e encorajados para a obra que Ele nos chamou a fazer, refletir a sua glória no mundo de pecado, viver uma santidade absoluta e revelar Cristo Jesus a cada dia. Esse é o meu desejo. Uma igreja que agrada, não a mim, irmãos, a Deus. Que tem o coração voltado para o Senhor. Que realmente manifesta a sua glória. Não só no domingo, quando vem à igreja, celebrar o culto congregacional, culto solene, mas quando está amanhã, nos seus afazeres, nas coisas que lhe compete fazer, cada um na sua vida, na sua casa. Quando se juntamos online também, quando podemos cultuar ao Senhor. Que Deus nos ajude a entender estas coisas e o meu desejo é que nós possamos ser fortalecidos em Cristo. Às vezes nós não damos Às vezes, irmãos, eu queria que nós entendêssemos, eu sei que eu estou a gastar muito tempo na introdução, porque isto é tão importante, irmãos. Eu queria que você entendesse que Deus nos chamou você para viver na manutenção. Sabe o que é na manutenção? É aquela pessoa que vai vivendo, vai sobrevivendo, vai reparando coisa. Deus nos chamou a gente para a gente ir se aguentando. Às vezes a gente vê assim um cristianismo e algumas pessoas vão aguentando o Evangelho. Vão suportando. E logo, logo, né? Eles querem ir para Jesus, mas não é para ver a glória do Senhor. Eles querem ser livres daqui. Mas eu não encontro isso nas Escrituras, irmãos. Eu não encontro isso nos reformadores. Eu não encontro isso na igreja vitoriosa, na igreja militante. Que é o que nós somos, a igreja que milita, que trabalha em prol do Evangelho. Eu não vejo isso. O que eu vejo é aquele que é remido e lavado no sangue de Jesus, vê cada minuto da sua vida como uma oportunidade de fazer algo para Deus, para a glória do Senhor, exaltar e glorificar e nele se alegrar. Viver para a sua glória, exaltando o Senhor, manifestando a ação de Deus numa vida santa, genuína, desejando cada minuto da sua vida seja para glorificar a Deus. É isso que eu encontro. O que é que este mundo mais precisa? Que nós tenhamos uma convicção absoluta de que somos salvos, para que possamos viver como salvos e o mundo lá fora verá Cristo Jesus em nós. Você quer fazer um favor ao mundo? Você quer ter uma ação com o mundo? Seja um cristão genuíno. Você quer fazer algo para Deus? Seja um crente genuíno. Um verdadeiro salvo. Que busca manifestar a glória de Deus. E você fará um impacto na sua vida, naqueles que estão ao seu redor. Eu não falei que todo mundo vai gostar de si. Eu falei que você fará um impacto na sua vida, naqueles que estão ao seu redor. Você manifestará Deus, Cristo Jesus. O Espírito Santo trabalhará na nossa vida. Irmãos, o quanto eu anseio ver isto. E posso-vos dizer, irmãos, que louvado seja o nome do Senhor. De uma forma geral, eu tenho visto isso e me alegro. Eu vejo um empenho pelo Evangelho. Eu vejo um esforço vosso estar aqui esta tarde. Eu sei que vocês não vieram como o apóstolo Paulo até aqui, naufrágio, preso em cadeias. Eu sei, não foi tanto assim. Mas para alguns de vocês não é tão fácil chegar aqui, eu sei. Mas eu louvo a Deus, porque eu começo a ver cada vez mais na nossa igreja um empenho de glorificar e exaltar o Senhor. Que às vezes parecia só um comodismo, parecia uma coisa da terceira categoria. E agora começo a perceber o valor. Meus amados irmãos, que nós possamos ser assim. Que nós possamos ser dessa forma. Que nós possamos ter tanto entusiasmo assim. Chegou o dia do Senhor, tem culto, vamos para a casa de Deus. Chegou o dia de nós testemunharmos, o momento de nós podermos juntar com os irmãos. Na sexta-feira passada, foi um prazer tão grande ver tantos irmãos tantos irmãos sem tomar café na nossa reunião online. Eu fiquei tão alegre, amados.
de verdade, que o Senhor nosso Deus possa nos continuar preparando assim. Esta tarde, neste âmbito maior, eu quero claramente trazer aos irmãos, nesta minha introdução foi para dizer a todos que esta é a razão pela qual nós estamos ministrando estas palavras, acima de tudo, é para que possamos ser firmes na fé, manifestar a glória de Deus, mas também, se há entre nós alguém que de repente ao longo destas mensagens vai perceber que está aquém daquilo que o Evangelho declara que você tem de ser, seja ele criança, seja ele adulto, seja ele do mais pequeno ou mais velho, possa verdadeiramente voltar-se para Cristo Jesus e ser salvo. No tema na mensagem de hoje, e uma das provas de que alguém é salvo é que ele é obediente à palavra de Deus. E é sobre isso que nós vamos meditar hoje. Continuando no texto de João. Esta manhã eu escrevi um pouco sobre o que vou dizer agora. Eu não sei quantos irmãos leram, mas permitam-me que eu repita. Eu escrevi mais ou menos isto, um pouco diferente aqui. É fácil alguém dizer que conhece a Deus. É extremamente fácil. Você encontra muita gente dizer que conhece a Deus. Aliás, a palavra de Deus diz que aquele que diz que Deus não existe é nécio, não é louco, não é? Então, de uma forma geral, você encontra pessoas que se dizem saber quem Deus é. De uma forma geral, todo mundo diz que sim. Eu coloquei como exemplo aqui quem conhece o Sr. Presidente Donald Trump. Em todo o mundo, o Sr. Presidente Donald Trump é conhecido. De uma forma generalizada, todo mundo sabe mais ou menos quem ele é. É o Presidente dos Estados Unidos. Todo mundo que tem Twitter sabe ainda melhor quem ele é. Conhece um pouco mais de quem ele é. Não é o meu caso, que eu não tenho Twitter, tá? Mas aqueles que têm, mas a gente sabe que ele coloca no Twitter porque vai sair logo nas notícias, né? Então, tem um monte de gente que conhece o Sr. Donald Trump. Hoje, inclusive, alguém que tem tornado muito conhecido e começa a aparecer nas notícias de todo o mundo, também é o Presidente, o Sr. Jair Bolsonaro, não é? Tem colocado aí nas notícias e ter trazido até um impacto positivo, não é? É para os irmãos que são do Brasil, alegrem-se, orem pelo vosso Presidente, porque realmente ele tem colocado um impacto no mundo, né? Ele tem aparecido nas notícias, nem sempre com a melhor atitude, mas graças a Deus por isso. Tá? Então muita gente conhece, por certo, que toda a gente sabe quem é, ou conhece, o Sr. Donald Trump. Muita gente também conhece, a gente conhece um pouco mais, porque tem o Twitter, a gente conhece ainda mais, porque, por exemplo, que os que trabalham para ele, ou que trabalham com ele, ou trabalham para ele, por certo, conhecem outras coisas que a gente não conhece do Sr. Donald Trump. Mas, por certo, se você falar com a esposa do Sr. Donald Trump, ela conhece muitas outras coisas sobre o Sr. Donald Trump que nós não conhecemos. E não era para tanto para fazer isto piada, para ver que alguns irmãos acharam isto super engraçado. Tá? Não era tanto para fazer piada, é só para chamar a sua atenção e você pensar. Há muitas coisas, uma coisa é nós conhecermos de uma forma geral, mesmo nós que habitamos nos Estados Unidos, mas tem gente nos nossos países de origem que sabe quem é o Sr. Donald Trump. Que às vezes até perguntam à gente, não é? O vosso presidente aí fez isto, disse aquilo, disse o outro e tal. E fica até fácil dizer as coisas que ele diz, não é? Mas ficou conhecido. Eu estou a dizer isto com todo o respeito do Sr. Donald Trump, tá, irmãos? Eu quero que os irmãos entendam que eu respeito o nosso Presidente e devemos respeitar o nosso Presidente. E muitos ideais e princípios que o Sr. Presidente Donald Trump defende são princípios os quais a Igreja de Cristo também defende. Não quer dizer que todas as atitudes estejam corretas, tá, irmãos? Eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou a fazer nenhuma troça, nem chacota do Sr. Donald Trump. De uma forma alguma. A palavra de Deus manda respeitar o Presidente. Tá? Isso somente quando, em muitas coisas, já tem trazido coisas muito boas. Contudo, é fácil dizer que o conhece. Agora, eu queria que você, já que você conhece, convida ele para tomar café em sua casa. Dá uma chamadinha para ele. Já que todo mundo conhece o Sr. Donald Trump, então convida ele para ir tomar café lá em casa. Você diz, eu vou pôr máscara, você vai ficar 6 pés de distância de mim. Você vai tomar café lá em casa. Dá para fazer isso? Não dá. Mas tem gente com quem ele toma café, não tem? Eu queria trazer para si a ideia da diferença de relacionamentos. Nós hoje podemos ouvir muita gente dizer, eu conheço a Deus. Mas o que é que realmente isso significa? Sabe quem Deus é? Vê a criação de Deus, a palavra do Senhor diz que Deus se manifesta também até através da criação. É isso que conhece? Ou conhece Deus na sua intimidade, num relacionamento de pai? A palavra de Deus que o Espírito nos leva a chamar Abba Pai. Paizinho, querido. Num relacionamento de intimidade. Nós conhecemos muita gente, eu espero que nós que estamos aqui sejamos aqueles que conhecemos a Deus em toda a sua dimensão revelável.
Claro que nenhum de nós conhece a Deus em toda a sua dimensão, porque isso teremos toda a eternidade para ouvirmos a conhecer. Mas será que nós conhecemos a Deus ou nós sabemos quem Ele é? Ouvimos falar, ouvimos a sua criação. Uma das vantagens de fazer o culto aqui neste local é que venha você de onde vier, você passou por paisagens bonitas. Talvez você vinha demasiado rápido, Deus lhe perdoe, mas se você vinha calmamente pela estrada, você assistiu e viu paisagens bonitas, tem árvores frondosas, bonitas, mesmo nesta altura do ano. Você já pensou o que é se nós, queremos Deus, não sabemos o que Deus tem para nós. Mas e no outono, deve ser fantástico, não deve, esta área? Lembra quando nós tivemos aqui a conferência de outono aqui com os irmãos? E não é lindo? As árvores pintadas. É impossível você passar e não dizer Deus existe. Deus pintou cada folha com uma cor diferente e deu esta multidão de cores. Esta é uma árvore vermelha, outra mais amarelada, mas mesmo assim, entre as folhas, elas são diferentes. É impossível você não dizer que Deus existe. Essa é uma revelação, Deus se revela. Mas essa não é a revelação que determina que você é filho de Deus, ainda que você declare que Deus existe. Aliás, muita controvérsia com a ideia, que existe muita controvérsia com a ideia nos Estados Unidos da frase "In God we trust". God who? Em Deus nós confiamos, mas Deus quem? O que é que isso realmente quer dizer? O nosso Deus se revelou na pessoa bendita do seu Filho amado Jesus Cristo, sendo Deus como o Pai, e é ministrado a nós pelo Espírito Santo, não três deuses, um só Deus trino, revelado claramente em Cristo para a glória de Deus Pai, e nos faz crer no seu nome. Não é um Deus qualquer. Não é um Deus criado pela imaginação humana. Não é um Deus que é segundo os meus próprios princípios, mas é o Deus das Escrituras, da qual a palavra do Senhor nos ensina, o qual nós adoramos e só a Ele adoramos, pois só Ele é digno de toda a adoração. E esse é que é o Deus, o único, ao qual nós precisamos conhecer. E esse que criou toda essa beleza que nós vemos é o Deus. É Deus e é Ele que nos propomos conhecer. E é Ele que eu queria trazer nesta tarde esta mensagem, glorificando e exaltando o nome dEle, para que nós possamos perceber. Como é que eu sei se eu conheço a Deus na intimidade, no relacionamento, ou se eu simplesmente ouvi falar que Deus existe e tenho consciência que Deus existe? Você encontra pessoas que negam a existência de Deus, é muita loucura. Gente que acha que tudo veio de algum lugar por acaso, ou que estamos sós no universo. Ou se tiver outros, nenhum controla ninguém. Seria um caos se não houvesse o controle. Se Deus não tivesse o controle e Deus não existisse, aliás, nós não existiríamos, porque a palavra de Deus é que nós existimos nele. E, aliás, aquela pessoa que nega a existência de Deus, ela é um idólatra. O ídolo, o seu ídolo é ele próprio, e ele acha que tem controle sobre todas as coisas. Foi exatamente o que Satanás disse a Eva para fazer, não é? Tu tens o poder, tu podes tomar a decisão, tu fazes o teu controle, tu tens a tua vida. Alguém que nega a existência de Deus é isso que faz. Eu tenho o meu controle, eu faço as minhas regras, eu sigo os meus próprios princípios, eu não preciso dos princípios de Deus para nada. Deixa-me dizer uma coisa, todo o pecado está relacionado com este nível de idolatria em que o centro quer ser a pessoa tomar o lugar de Deus. Mas não falaremos sobre isso mais hoje, só um pequeno toque para possamos entender o assunto do texto. De volta ao texto, e sem termos perdido o fio, a ideia, nós precisamos saber, nós precisamos sair daqui desta tarde com mais uma marca, mais uma convicção de que realmente conhecemos a Deus. E o texto diz, no versículo 1 e 2, meus filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Nós tínhamos falado há umas semanas atrás, 2 semanas atrás, creio que foi há 2, que nós falámos sobre o relacionamento que o salvo tem com o pecado. Se ele tem um relacionamento com Deus, ele tem um relacionamento oposto com o pecado. O texto aqui abre o capítulo 2. Eu hesitei em colocar o versículo 1 e 2 ou não. O que é que ele tem a ver com o resto da mensagem? Nós vamos ver que tem tudo a ver. E eu tive aqui alguma dificuldade se eu colocaria ou não. Acabei pondo. Porquê? Porque essa situação pecaminosa que João nos começa a apresentar aqui, ela vai nos trazer uma clara convicção de que a salvação,
ela não vem por nós próprios. E ela nos vem, nós somos dependentes de uma obra divina. No versículo 3, e nós iremos voltar atrás a falar neste assunto. No versículo 3, a palavra do Senhor diz assim: e nisto sabemos que o conhecemos. Aqui começamos a desdobrar a mensagem de hoje. E nisto sabemos que o conhecemos. Você quer saber se conhece a Deus verdadeiramente? Olha o que diz o texto. Guardamos os seus mandamentos. A marca a que veremos falar hoje, uma entre 11, se você conhece a Deus, você guarda os seus mandamentos. O que eu gostaria de nós refletíssemos esta tarde é qual é a importância dos mandamentos de Deus para a nossa vida. Qual é a importância das ordenanças de Deus para a nossa vida? Elas têm valor? Elas têm valor quando nos agrada? Elas têm valor sempre? Elas são mandamento para nós? Ou nós somos seletivos? Escolhe uma e deixa outra. Eu vou fazer esta porque parece-me bem. Eu vou deixar a outra. A palavra do Senhor diz que aquele que conhece verdadeiramente a Deus, não conhece de ouvir falar, não conhece por causa da criação, mas conhece-o em Cristo Jesus, foi-lhe revelado, ele obedece, ele crê, ele guarda os mandamentos. No versículo 4, a palavra do Senhor nos diz que o oposto a isto é mentira. Olha o texto. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Se você diz que conhece a Deus, mas você não guarda os mandamentos, você não só engana os outros, você pode estar enganando-se a si mesmo. É por isso que os mandamentos do Senhor são tão bons, tão maravilhosos. Há gente que acha que Deus pôs uma carga em cima de nós. E se cumprirmos aquela carga, nós seremos salvos. Se nós obedecermos os mandamentos, nós vamos ser salvos. Não! Não! Primeiro, você não era capaz de obedecer em si próprio, mas mesmo que fosse capaz, você não poderia alcançar a salvação, pois de outra forma seria pelas obras e não seria mais pela fé e não haveria mais graça. Você chegaria diante do céu e diria, Senhor, eu tenho direito a entrar. À porta da minha casa, que não se conhecem, na entrada, do lado esquerdo, tem um armário onde a gente coloca os sapatos. E por cima dos sapatos tem uma placa de madeira que eu vi outro dia e eu gostei tanto. E a minha esposa trouxemos para casa. E eu mostrei à minha esposa e disse, não, vamos levar. Diz assim, o homem do meio, o homem da cruz do meio, disse-me que eu podia vir. Eu li aquela frase e eu disse, é tão verdade. Quando eu chegar no céu de glória, se me fosse perguntado, quem te disse para vir aqui? A minha resposta não é porque eu guardei os mandamentos. A minha resposta é porque o homem da cruz do meio, Jesus Cristo, Deus, disse-me, chamou-me e disse-me para eu vir. Ele pagou o preço. Ele me deu a entrada. Eu não vou ao céu porque eu guardo os mandamentos, mas se eu vou ao céu, eu guardo os mandamentos. Fiz-me entender? Não é causa, é consequência. Mas se não guarda os mandamentos, é porque não vai ao céu. É porque não foi salvo. Nos versículos anteriores que nós lemos, a palavra do Senhor diz, aqueles que eu disse que eu fiquei na dúvida se colocar ou não, por isso é que eu coloquei, porque diz assim, meus filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Qual é o alvo do salvo? Não peque. Ora, se você quer guardar os mandamentos, você não peca. Mas se pecar, porquê? Porque sempre vai acontecer de você pecar. É por isso que não é pelas obras. É por graça. Entenda, por favor, que pecar não é desculpável aqui. Tem gente que lê isto e diz assim, tudo bem, eu vou pecar e vou anyway, então vou escolher o que eu vou pecar. Você já pecou 2 vezes, não é? Já pecou só pelo pensamento?
E quase que você fez o pecado da burrice, né? Porque a Bíblia não diz em lado nenhum que você pode fazer isso. É muita ignorância de quem Deus é. Não pode escolher. Se lamentavelmente você cair em pecado, saiba que tem um advogado para com o Pai. Dá para perceber que não é pelas obras? Dá para perceber o que é que João está a falar a seguir? Mas se eu sou salvo, eu amo os mandamentos do Senhor e os guardo. Aquele, pois qualquer, versículo 5, que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado e nisto conhecemos que estamos nele. Note, lembra das palavras de Jesus? Jesus diz assim, João 14, 21, um texto que nós há poucos meses estudámos no culto da manhã, já online eu creio, 14, 21, acho que já foi online. Jesus disse assim, aquele que tem os meus mandamentos os guarda, eu sei o que me ama, e aquele que me ama será amado o meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a Ele. O relacionamento amor e mandamentos vem das palavras do próprio Jesus. João, que nós dizemos que é o apóstolo do amor, que ele diz assim dele próprio, aquele que Jesus amava, falando dele próprio, ele diz e apela para a guarda dos mandamentos e aquele que guarda, nota o texto, aquele que guarda o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Dá para entender que amor e guardar mandamentos andam de mãos dadas? Dá para entender que é uma mesma coisa? Dá para entender que tem um valor igual, idêntico? O que é que você encontra hoje, na maioria do evangelicalismo moderno? He loves me, oh. Você percebe que quando você diz Deus me ama, você está a dizer Ele quer e esse amor será aperfeiçoado na guarda dos mandamentos? Será que a gente entende isto? O que segurou Jesus na cruz foi o amor, a gente fala isso, você percebe que esse amor se realmente segurou Jesus na cruz e esse amor foi derramado, e esse amor foi em seu favor, você guarda os mandamentos e na guarda desses mandamentos esse amor é aperfeiçoado. Dá para a gente entender isto? Ou vamos simplesmente ignorar a guarda dos mandamentos e ficamos todos no amor? Parece quase que voltamos aos anos 60, né? Flower power, love and peace, e fica todo mundo numa guarda dos mandamentos. É reflexo daquele que recebe o amor de Deus e é aperfeiçoado nele. Quando nós falamos Deus me ama, é um assunto tão sério, com um peso tão grande e nós vamos tão devagar. E ainda generalizamos. Deus ama todo mundo, Deus ama a todos. Aqueles que Deus ama, aqueles que foram amados por Deus, guardam os mandamentos. E aquele que diz que ama a Deus tem que guardar os mandamentos, ou então é mentiroso. A verdade não está nele. Olha o que... Lembra quando nós falámos de luz e trevas? Talvez você não lembre, eu vou lembrar. 1 João 1,6 foi a segunda mensagem, se eu não estou em erro, e é porque esta é a terceira. Foi há 15 dias. Nós lemos um versículo que diz assim, se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Lembra? Olha o que o João diz agora sobre o amor e guarda dos mandamentos. Aquele que diz eu conheço, voltamos ao versículo 4, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade, o mesmo entendimento. Você pode falar o que você quiser. Você pode falar, eu amo a Deus, eu tenho relacionamento com Deus. Eu estou na presença de Deus, eu faço a vontade de Deus. Numa situação mais popular, a gente até diz assim, Deus está comigo, como se eu estivesse a confirmar o que eu estou a fazer. Que assim seja, meus irmãos, que assim seja. Quando você diz assim, Deus está comigo, no sentido de Deus estar confirmando os seus atos, você está literalmente a dizer que você está a guardar os mandamentos à risca. Você já ouviu essa expressão, Deus está comigo? Toda a gente fala isso, não é? Deus está comigo. Às vezes a pessoa quer se justificar e diz, Deus está comigo. Ou até quando você diz, a verdade está comigo, a verdade é Cristo, irmãos. Você está guardando os mandamentos? Obedecendo os mandamentos do Senhor
de uma forma tão convicta, tão clara, tão absoluta, que lhe permita dizer: a verdade está comigo. Guardar os mandamentos, o amor de Deus sendo aperfeiçoado. Aquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Eu quero que você entenda que a sua fé, a fé cristã verdadeira, genuína, não é uma fé que depende do coral. Não é uma fé, muito menos que depende de luzes ou de imagem. Eu gosto tanto deste local de culto por ser simples, tá? Mais simples eu não sei. Não sei o que daria para tirar aqui, tá? Para que a glória seja só de Cristo. Para que a exaltação seja só do Senhor. Para que claramente os nossos corações sejam quebrantados e rasgados. Não porque a gente ficou emocionado aí com uma coisa qualquer que depois vai embora. Curioso que a gente fica emocionado hoje na presença do Senhor, com um ambiente, né? Baixa as luzes, põe uma fumaçazinha a sair. Como você sabe isso tudo? Eu vi na internet, tá? Vi por todo lado, irmãos, lamentavelmente. Na igreja pintada de preto. Quem é da minha idade sabe o que é que se pintava de preto na altura, né? Boate, discoteca. Fica uma coisa assim toda escura, meio sombria, uma música ambiente. O professor está a pregar e está lá a falar no piano. Plim, plim. Cria um ambiente, uma emoção. O crente vai todo embora da igreja, todo emocionado. Pensa que vai cheio da presença de Deus. Tem tanto da presença de Deus quando no mundo saía do espetáculo do Roberto Carlos. Era a mesma coisa. E saía lá todo emocionado, todo arrepiado também. Agora sai da igreja, é a mesma coisa. A nossa fé não é uma fé que vive de uma emoção momentânea. É uma fé real, absoluta, que você sabe hoje que está aqui, que guarda os mandamentos e conhece a Deus, e amanhã no seu local de trabalho tem a mesma convicção e a mesma certeza, porque continua a guardar os mesmos mandamentos. Do mesmo Deus, a mesma palavra. Ela tem valor no domingo pregada no púlpito. E ela tem valor em dimensões diferentes, mas tem valor na sua vida, na segunda-feira, na terça, na quarta e por aí fora. Ela tem sempre valor. Ela é sempre a palavra de Deus. Ela é sempre guardada. Ela é sempre. E o amor de Deus continua sendo aperfeiçoado. Não é que ele precisa ser aperfeiçoado em si, aperfeiçoado em mim. Quando aguarda os mandamentos. Que palavra preciosa, irmãos, maravilhosa aos nossos ouvidos. Não vivemos como andamos à toa. A fé cristã não nos permite andar à toa ou não ter convicções. Será que eu sou salvo? No tema de hoje, repare, 1:11. Você obedece aos mandamentos? A pergunta mais importante num momento da sua eternidade, aplicando a mensagem de hoje, é: você obedece aos mandamentos? E eu obedeço aos mandamentos? Que valor tem os mandamentos do Senhor? Será que cabe aqui o conceito: eu não mato, não roubo, não faço mal a ninguém, se eu não for para o céu ninguém vai? Será que cabe neste conceito aqui? Não, pois não. Será que cabe neste conceito: se eu não for para o céu, ninguém vai? Será que cabe neste conceito a ideia de que eu sou tão bonzinho, eu faço tanta coisa boa, eu vou alcançar o céu? Cabe? Não cabe. Para que a glória seja só do Senhor em Cristo. Para que a salvação seja um ato exclusivo de Deus, ao qual nos submetemos, para que a palavra de Deus tenha primazia. Aquele que o conhece, guarda os seus mandamentos. Ele ama os mandamentos do Senhor. Não os mandamentos, aqueles que a gente não faria errado de qualquer forma. Não aquela coisa, né, medonha que a gente às vezes fala. Oh, isto é tão grave, aquilo é tão grave. Todos os mandamentos. Pecados vêm de uma mesma origem. Uma desobediência contra Deus. Uma idolatria humana. Uma exaltação do ser humano. Vai tanto para o inferno aquele que mata, como aquele que mente, diz a palavra do Senhor. Classificação que nós às vezes fazemos pecados grandes e pequenos, ela vem de uma mesma origem. E o problema é a origem. Claro que as consequências são diferentes, óbvio. Até por uma questão estadual, não é? Mas a origem é a mesma. Às vezes a gente olha assim para os mandamentos e tem coisa que a gente é seletiva, não é?
A gente escolhe um e falha no outro. A gente é uma mentirinha, né? Ninguém sabe. Estou mais preocupado com essas coisas. Não estou crendo que ninguém que está aqui vai matar alguém. Oh, never know, né? Não. Creio que ninguém que está aqui vai matar ninguém. Estou a pensar que você no final do culto vai assaltar um banco. Deixa eu olhar as caras. Não, acho que não. Mas há tanta coisa, irmãos, que vem à nossa vida diariamente, da qual a gente evita perceber muito, evita meditar muito. Mandamento do Senhor. Mandamento do Senhor. Que nós ignoramos, que nós escapamos, que nós deixamos de lado. Aquele que está em Cristo Jesus, Ele ama os mandamentos todos. Ele quer os cumprir todos. Ele tem nos mandamentos do Senhor prazer. Ele tem alegria em cumprir. Ele quer ser agradável a Deus. Eu já falei muitas vezes, irmãos, o salvo, ele não obedece os mandamentos para ir para o céu. Eu falei outras vezes, ele não peca. O salvo não deixa de pecar ou deixa de guardar os mandamentos ou guarda os mandamentos porque ele quer ir para o céu. Ele não peca e ele guarda os mandamentos porque ele vai para o céu. Ele é grato. É uma ação de gratidão. É uma ação de reconhecimento que só o Senhor é Deus. Nem é para viver uma vida melhor aqui. Se você guardar os mandamentos do Senhor, tem tanta bênção de Deus, não tem? Você sabe isso. O Senhor se agrada a si. Há tanta coisa que veio de Deus, não vem? Às vezes você não tem noção, escuta isto, você não tem noção que começa a ter uma vida mais obediente ao Senhor, uma vida mais... Vamos ser sinceros, irmãos, que não é a teologia da prosperidade. É uma realidade. Você começa a ser mais obediente ao Senhor. Você começa a cumprir e a deixar certas coisas pecaminosas da sua vida. Você começa a andar mais direito. E você não vê a sua vida, parece que melhora em certas circunstâncias. Pelo menos você é mais feliz. É ou não é mais feliz? É mais feliz. Se você não é mais feliz quando você é mais obediente a Deus, você não tem o Espírito Santo, gente. Você pode não ter um carro novo. Você não pode não vir a ter uma casa nova. Você pode não ter as férias de sonho. Este ano ninguém teve. Mas você começa a obedecer mais ao Senhor e você acorda mais bem disposto. É ou não é? Você está mais alegre. Você pode até sofrer mais perseguição. Você até pode sofrer mais angústia. Você até pode ter mais tribulação, mas você anda mais feliz. Porque você obedeceu aos mandamentos. Mas não é por isso que você obedece aos mandamentos, é? Isso é só consequência também. A obediência aos mandamentos do Senhor é uma forma da gente dizer a Deus, eu estou grato. Eu te amo, tu salvaste a minha alma e eu me entrego em teu favor. O salvo obedece aos mandamentos porque ele é salvo. Ele não fica a pesar na balança. Faz uma lista. Senhor, eu hoje obedeci a este, e só errei neste. Não seria assim a nossa lista, irmãos? Que o Senhor nos ajude, irmãos. E se fosse na nossa força, nós não acertávamos um. Segundo a palavra do Senhor. Eu não inventei. Mas aquele que guarda a sua palavra, o moço está nele verdadeiramente aperfeiçoado, e nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz, nota agora, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Como é que Jesus andou? E não vem dizer que você não sabe. Tem uma criança, até a Lili, a mais pequenina que está aqui, de certeza que ela sabe como é que Jesus andou. Ela já ouviu como Jesus andou. Esta semana a Nici e a Lili tiveram um momento bonito e ouviram uma palavra de como Jesus andou e o ensinamento de Jesus. E foi muito bonito ouvir elas orar. Eu fui muito abençoado. Pensei que elas iam ser abençoadas. Mas eu é que fui. Louvado seja Deus por isso. Então uma criança sabe como é que Jesus andou. Jesus mentiu? Não. Jesus fez algum pecado? Nunca. Jesus ensinava o quê? A palavra de Deus. Jesus vivia para a glória do Pai. Todos os momentos da sua vida. Todos os instantes. E na mais severa da tentação, ele não vacilou. Ele não caiu. Ele não pecou. Aquele que está nele também deve andar como ele andou. Meus amados irmãos, eu queria ler um pouquinho daquilo que você tem no papel que você recebeu, depois leia o resto em casa, please. Você vai reparar que nós não estamos a repetir as mensagens, simplesmente é uma orientação.
Eu não sei em que ponto de papel que alguns irmãos pegaram. Eu não lembro. Os irmãos podem depois ler em casa ou podem acompanhar se conseguirem. Tudo bem. O pastor John MacArthur diz assim: como você pode determinar se é um verdadeiro cristão? Não por sentimentos, mas por obediência. Se você deseja obedecer à palavra por gratidão, por tudo o que Cristo fez por você, e se você vê esse desejo produzindo um padrão geral de obediência, você passou um teste importante que indica a presença da fé salvadora. Analise a sua vida, meu irmão. Quando você voltar à sua casa, a cada dia, analise a sua vida. E quando você olhar para os mandamentos do Senhor, a palavra de Deus, que você lê diariamente, que você escuta aqui e ali, que você escutou esta noite, esta tarde, analise se você está obedecendo. Quando ficar difícil demais, lembre-se que o Espírito Santo de Deus é que o fortalece, o ajuda e o encaminha. Porque é para a glória dele, é Ele que faz em nós. E vocês assim, então, pastor, então quando eu puder eu devo aguentar sozinho. Quer experimentar? Eu não quero. Quer experimentar um pedaço do caminho sozinho? Eu não quero. Em todos os momentos, nós precisamos que o amor de Deus seja aperfeiçoado em nós, precisamos da ajuda do Espírito Santo para seguirmos obedecendo a Deus. Sabe qual é o meu desejo nesta tarde? Para nós todos estamos aqui. É que você saia deste lugar. Você pudesse sair deste lugar. Fortalecido e enriquecido pelo Espírito Santo de Deus, certo de que o amor de Deus está sendo aperfeiçoado na sua vida, porque você tem amor. Você guarda os mandamentos do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude. Que nós possamos realmente nesta tarde ser quebrantados. Que o Espírito Santo não deixe esta mensagem ir embora. E domingo que vem vamos ouvir o quarto ponto, não é? Terceiro ponto. Qual é o ponto a seguir? Quarta mensagem e terceiro ponto, não é? Qual é o próximo da nossa meditação? O que é que mais eu tenho que saber para saber se eu sou salvo? Não. Que o Senhor trabalhe em nós esta mensagem. Que o Senhor nos leve a analisarmos a nossa vida. Meus amados, terminando o culto aqui, estamos terminando já, caminhando mesmo para o final. Agora eu digo uma vez só, não repito várias vezes. Meus amados, eu posso dizer a vocês de coração, quando nós começámos a trabalhar este conjunto de mensagens, foi através desse livrinho, que os irmãos têm aí a cópia, estão a receber em português todas as semanas, alguns têm o livrinho em inglês, se você quer inglês. Eu não sei se ainda tem livros, ainda temos livros, se você quer um em inglês até para dar a alguém, por favor, a Irmã Santa está com livros aí, a gente pode encomendar mais. Quando eu li este livro, irmãos, o meu coração se encheu de duas coisas. Uma satisfação por palavras que eu li e um temor para pregar isto. Eu disse, eu precisava de passar isto à igreja. Mais do que encomendar para ler o sermão. Nós tivemos a bênção do Grace to You, de nos ter permitido traduzir para português. A Irmã Sandra teve esse trabalho todo aí. O irmão Juliano seguiu a regulamentação do copyright, etc., para que nós pudéssemos ter em português. E, amados, ainda assim o peso estava sobre os meus ombros. Porque é sério o que nós estamos a falar aqui. Mas eu posso vos dizer uma coisa, irmãos, eu vou-vos confessar uma coisa. Sabe que é daquele conjunto de mensagens que eu tenho sido mais abençoado? Cada vez que eu vou para preparar este texto, eu sei o peso e a dificuldade que a gente tem, porque é extremamente difícil. Mas eu saio de cada vez que eu acabo de preparar o sermão, o meu coração está tão alegre, regozijado nestas verdades, porque estamos a falar de vida eterna. O meu coração se esta alegria. Eu queria tanto que vocês participassem dessa minha alegria. Talvez pela seriedade do assunto, eu chego aqui no domingo e fico demasiado sério, porque eu estou a falar um assunto demasiado sério. Talvez eu fique com peso, mas o gozo e a alegria da salvação da minha alma, a confirmação de que o Senhor me ama e me salvou, é tão grande. A minha fé tem sido tão encorajada, que o meu desejo é que isto fosse real nas vossas vidas e nas vidas de quem está a assistir online. E pudesse ser da mesma forma. Meus amados, vocês estão aqui, quem está online, se há alguma dúvida, alguma situação, se quer falar sobre este assunto, saiba que eu terei tanto prazer em falar consigo sobre isto. A gente pode até tomar um café junto, nem que seja virtual, tá? Por esta a gente pode tomar café. E nós podemos conversar com grande alegria sobre este assunto que enche a minha alma de gozo e de prazer. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e Pai, grande e maravilhoso és Tu. Senhor, sentimos-nos tão pequenos para falar de coisas tão grandes.
tua bondade e a tua misericórdia são tão maravilhosos para conosco. Não merecemos a salvação da nossa alma. Não merecemos, Senhor, ouvir estas palavras, estudar estas palavras. Mas nos tens concedido, Senhor, falar sobre elas e meditar nelas. Oh, meu Deus, eu te peço que a nossa visão de conhecer-te e de guardar os teus mandamentos tenha sido bem definida hoje, nesta tarde. E todos aqueles que nos escutam aqui ou escutam online possam verdadeiramente perceber que há um Deus supremo que salva. E porque Ele salva, há um povo que salvo, que obedece os mandamentos. Que nós possamos ser parte. Te agradeço por todos que estamos aqui. Eu louvo o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Então que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós desde agora e até a vinda dos justos, dizem? Amém. Louvado seja Deus. Amém? Tá? Irmãos,